bem-vindos. Iniciamos aqui então mais um curso oferecido pelo projeto Proifin, que é o Projeto de Educação Financeira Pessoal e Familiar. Sou o professor Josimar, vou trabalhar com vocês 5 módulos, A cada módulo temas diferentes, sempre aprofundando, Espero que esse curso seja muito proveitoso para todos, ok? Nessa primeira etapa, no módulo 1, nós vamos estudar os seguintes temas: conhecimentos financeiros básicos, juros simples e compostos, inflação de preços, o custo do dinheiro no tempo, análise de benefícios, custos em decisões financeiras. Aí algumas orientações, agora que se inicia todo o trabalho, sempre é importante a gente saber mais ou menos o que fazer em cada etapa. Este curso é parte do projeto Proifin, do Departamento de Contabilidade da UEPG. Foi elaborado por uma equipe de professores e acadêmicos. Visa contribuir com a melhora na qualidade de vida das pessoas através da compreensão dos fundamentos da gestão das finanças pessoais e familiares. E temos o nosso site ali, a nossa página ainda bem simples, mas onde constam algumas informações assim interessantes sobre o projeto. Então, se você quiser saber mais sobre o projeto, basta acessar o endereço ali, tá ok? Como estudar, Então, esse curso ele foi pensado para ser estudado de forma remota, Então, são 5 módulos com duração de 15 a 20 minutos. Ao final de cada módulo, há um link para responder ao questionário que registra sua participação. O prazo para completar o curso é até 5/12. Então, a ideia é que sejam links curtos, que você possa encaixar na sua rotina, sem causar nenhum estresse, nenhum transtorno. E ao final de cada módulo, você é encaminhado, através de um link, para responder um formulário. São perguntas objetivas de múltipla escolha, e esse formulário é muito importante, porque é ele que marca que você está caminhando, que você está completando as etapas do curso. Ao final, será oferecido um certificado que será muito importante. Para o acadêmico, ele poderá ser usado como horas complementares lá no curso de graduação dele, e de uma forma geral, esse certificado que é emitido pela PROEX, Pró-Reitoria de Extensão da UEPG, poderá ser incluído no currículo, melhorando assim um pouco mais ali, demonstrando que você participou de um curso interessante. Para quem está procurando a primeira oportunidade de trabalho, pode fazer a diferença, ok? Bom, assuntos desse módulo então: o custo do dinheiro no tempo, questões envolvendo a inflação, o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, benefícios versus custos em decisões financeiras, empréstimos e financiamentos, relação juros e garantias, investimentos financeiros, comparativo risco-retorno, fundos de investimento, custos de oportunidade. Então temos aí alguns assuntos interessantes aí, para a gente começar a entender mais. E claro, o que for falado aqui no curso, na verdade, são fundamentos, Então, é muito interessante que o participante deste curso procure depois se aprofundar no que achou mais interessante. Então, durante todos os módulos, será apresentado os links, onde você poderá clicar e acessar o site que originou a informação. Dessa forma, você não fica limitado apenas ao que o professor Josimar está falando. Você também pode fazer a sua parte da pesquisa e assimilar mais conhecimentos, além do que vão ser transmitidos aqui, tá ok? Bom, então vamos lá, Custo do dinheiro no tempo, juros. Começando a falar pelos juros simples, Porque os juros, pessoal, ele está diretamente relacionado à passagem do tempo, Os juros nada mais é do que o custo do dinheiro. Então, quando pegamos algum empréstimo, o banco vai cobrar da gente uns juros. E ele vai cobrar os juros também proporcional ao tempo que nós vamos demorar para devolver o dinheiro. Então, os juros está vinculado ao tempo. E os juros em matemática financeira ele pode ser classificado como juros simples e juros compostos, Então, eu estou trazendo aqui para vocês um caso, para a gente começar a pensar, envolvendo juros simples. O juro simples é aquele que não incide sobre ele mesmo, Então, você não calcula o juro sobre o juro. Você calcula o juro apenas sobre o valor original, tá? Então, ele seria mais ou menos assim, olha. Emprestando R$1.000 para pagar em 3 parcelas, com juros 5% ao mês, juros simples. Qual será o valor a ser pago ao fim do prazo? Bom, se você for esperar 3 meses para pagar,
Então você vai fazer essa conta que está mostrando ali. Você vai pegar o 1000, que é o original, e vai multiplicar por 1,15, né? Porque o 15 representa 5% por 3 meses, né? Veja então que ele não incide ele sobre ele mesmo, né? Então você multiplica 1000 por 1,15, ao final de 3 meses, você vai pagar 1.150. Mas qual será o valor da prestação? Porque o exercício ele está propondo que seja pago em 3 parcelas, né? Então você não vai esperar 3 meses para pagar. O que seria errado de ser feito? Seria errado fazer daquela forma que eu estou mostrando ali, ó. Pegar o valor total, 1.150, dividir por 3. Está errado. Por quê? Porque os juros você tem que contar na medida do tempo, né? O tempo que você fica com o dinheiro. Mas se você está pagando parcelas, você está devolvendo já uma parte do que você emprestou. Então o juro não pode incidir sobre o que você já pagou. E fazendo aquela conta ali dividindo por 3, você está fazendo exatamente isso. Você está considerando que vai pagar a primeira parcela, mas vai continuar incidindo juros sobre o 1000. Mas na verdade não é mais sobre o 1000. Diminui o saldo devedor. Então eu fiz essa pequena planilha para visualizar isso que eu estou falando, né? Então veja ali. Partindo do empréstimo de R$1.000, aplicando um juro de 5% no primeiro mês, o seu saldo devedor iria para 1.050. Se você fosse quitar a dívida no primeiro mês, você pagaria 1.050. Mas você vai pagar em prestações. Como é que você poderia então calcular uma prestação? Você poderia pegar o R$1.000 e dividir por 3, né? Porque são 3 parcelas. E acrescentar nesse valor os juros. Então você pagaria R$ 333,33 e mais R$ 50 de juro, totalizando R$ 383,33. Com isso, no mês seguinte, o seu saldo já não será mais 1.000, será 666,67, porque você pagou já uma parte do principal. Aí os juros incidem então sobre este valor, 666,67, dá R$ 33,33. Então seu saldo devedor no segundo mês seria R$ 700. Se você quitasse a dívida no segundo mês, você pagaria R$ 700. Mas você vai pagar mais uma prestação. Então você paga mais R$ 333,33 e os juros daquele mês. No mês seguinte, né, que seria o último, o seu saldo devedor seria R$ 333,33. Mas tem os juros daquele mês. Então o seu saldo devedor totaliza 350. Aí você pagaria R$ 333,33 do principal e mais R$ 16,67. E quitaria sua dívida. Com isso, você pagaria lá o principal R$1.000 e mais R$100 de juro. Então você pagaria 1.100. Pode ver que é menos do que o 1.150 se você esperar 3 meses para pagar. Então onde é que está aí a diferença? A diferença é que na medida que você paga a prestação, você amortiza o saldo devedor. E os juros incidem sempre sobre o saldo devedor. Este exemplo é do juros simples. Mas na verdade, lá no mercado, quando você vai fazer uma compra, quando você vai parcelar alguma coisa, não é juros simples. Todas as lojas usam o juro composto. O juro composto é aquele que incide juros sobre juros. Então temos que usar aí as fórmulas de matemática financeira ou uma calculadora, né? Uma calculadora financeira. Mas usando o mesmo exemplo agora para resolver com juro composto, nós teremos o seguinte. Emprestando R$1.000 para pagar em 3 parcelas com juros de 5% ao mês, juros compostos. Qual será o valor a ser pago ao fim do prazo? Então veja, se você for pagar ao final de 3 meses, você vai fazer aquela conta ali, ó. Você vai pegar 1.000, multiplicar por 1,05. Quer dizer, você está agregando 5% de juro no 1.000. E aí você vai multiplicar por 1,05. Você está agregando 5% sobre o 1.000 e os juros. E aí, vezes 1,05, você está agregando então mais 5% sobre os juros do segundo mês, sobre os juros do primeiro mês e sobre o valor original. Por isso que o juro composto é juro sobre juro, né? Então daria um total de 1.157,63. É um pouco mais do que o juro simples, né? Mas qual será o valor da prestação? Então, aquele cálculo que eu estou mostrando está incorreto. Pelo mesmo motivo. Porque daquele jeito você está pegando um montante ao final de 3 meses dividindo por 3. Mas se você vai pagar a prestação, o teu saldo devedor vai diminuir. Então está errado aquele cálculo. Vamos ter que usar então uma calculadora financeira. Ou uma equação, né, de matemática financeira. No caso eu estou mostrando para vocês como seria utilizando a calculadora HP.
Uma calculadora muito conhecida, né? Inclusive existe bastante emulador dela na internet, que vocês podem baixar no seu computador e podem baixar no celular. Então não há necessidade de comprar a calculadora, né? Mas ela é muito útil. Então seria mais ou menos assim, né? Você colocaria as informações da HP, seguindo aquelas teclinhas ali que eu estou indicando, e a resposta seria que a prestação seria 367,21 e não 385. Agora vamos ver isso na planilha aqui ao lado. Ó. Então, você pegando o empréstimo de 1.000, calculando os juros do primeiro mês, 50, o seu saldo devedor vai para 1.050. Pagando a prestação de 367,21, é como se você pagasse 317,21 do principal e R$50 de juros. No mês seguinte, o seu saldo devedor cai para 682,79. Aí você aplica os juros de 5% sobre esse saldo, dá 34,14. O seu saldo devedor vai para 716,93. Com a prestação de 367,21 sendo paga, é como se você pagasse 333,07 e mais os juros de 34,14. No último mês, a sua prestação, o seu saldo devedor cai para 349,72, com juros de 17,49. O seu saldo devedor vai para 367,21. A prestação é esse valor, né? Então você paga a prestação e assim você quita a sua dívida. No final, né, você somando, você vai ter pago os 1.000 do principal e mais 101,63 de juros. Dá um pouquinho mais de juros do que no simples, né? Mas é porque o valor é baixo, são poucas prestações, né? Se fossem mais prestações, daria um valor maior. Mas o importante desta lição é que você compreenda o seguinte: os juros está relacionado com o tempo. Quanto mais tempo você fica com o dinheiro emprestado, mais juros você paga. Mas se você vai pagando prestações, então você vai amortizando o saldo devedor. Por consequência, os juros também vão caindo na passagem do tempo. Tá ok? Então essa é a relação juros-tempo. Esse é o valor do dinheiro no tempo, né? Pensando pelo aspecto de juros, tá ok? Bom, agora temos uma questão aí que é a inflação, né? O que é inflação? Olha, fui buscar uma definição lá no Banco Central do Brasil. Inclusive, né, o nosso curso todo está usando muitas informações do Banco Central do Brasil, porque o Banco Central realmente ele tem lá números fantásticos, né? Que explicam muitas coisas que estão acontecendo aí na economia brasileira. Inclusive, lá tem regras de funcionamento de bancos. Eu recomendo que vocês acessem, né, no correr do curso para dar uma olhadinha lá. Tem números assim que explicam muito o que está acontecendo atualmente, né? E na medida do curso eu vou mostrando para vocês os links ali para acesso, tá? Então, o que seria a inflação? Inflação é o aumento de preços de produtos e serviços de forma contínua. Na verdade, sempre existe inflação, né? A inflação, inclusive, em determinados níveis, ela é saudável. Porque o aumento de preço significa que o mercado está agitado, que está havendo compras, que está havendo vendas, né? Então, sempre tem um aumentozinho de preço. O que não é saudável é quando a inflação aumenta demais, né? Aí já é um problema de, vamos dizer, é um indicativo de que a economia não está bem. E quando a inflação diminui muito, também é um indicativo que a economia não está bem, ela está muito parada, tá? Então a inflação é um número importante aí de ser acompanhado. Quais são as causas da inflação, né? Então, segundo o Banco Central, a inflação pode ter várias causas que podem ser agrupadas em pressões de demanda, pressões de custos, inércia inflacionária e expectativas de inflação. Bom, a pressão por demanda é quando tem muita gente querendo comprar, né? Então existe muito crédito no mercado e o pessoal, como está tendo muita facilidade de conseguir crédito, vai e compra, né? Compra muito, daí o que acontece? O comerciante aumenta preço. E às vezes até falta mercadoria, né? Então, nesta de faltar mercadoria, o pessoal também aumenta preço. E isso vai gerando inflação pela demanda, né? Excesso de demanda. Também existem as pressões de custos. O que está acontecendo no Brasil atualmente é a pressão de custos na inflação. Veja, por exemplo, o caso da gasolina, do gás, né, e vários alimentos aí que estão subindo, é porque muitos custos de produção subiram, né? A gasolina é um caso clássico, né? O petróleo para poder fazer a gasolina é importado. E aí ele é importado, tem que ser pago em dólar, e o preço do petróleo no mundo aumentou. Então isso está causando realmente uma pressão de custos, né, na Petrobras, e a Petrobras repassa para frente, né? E claro, os governos cobram tributos, mas a inflação brasileira atualmente não é por demanda, né?
Na verdade, a nossa economia está meio parada mesmo, né? Agora, em novembro de 2021, né? Mas a inflação que estamos tendo é realmente por custos, né? Está muito caro, os insumos estão muito caros. Também existe a inércia inflacionária, mas esse não é o caso do Brasil. A inércia inflacionária é uma inflação residual, né? Que vem assim, vamos dizer, ela existia e teima, né? Ela teima em continuar existindo mesmo sem motivo. Isso aí é causado principalmente por indexações, né? Por exemplo, reajuste de aluguel é indexado a um indicador de inflação, reajuste de salário é indexado a outro indicador. Então, por mais que não tenha mais a inflação, como ela existiu no passado, ela continua sendo refletida. Mas a tendência desse tipo de inflação é ela acabar, né? Só que ela causa ali um transtorno enquanto não acaba, tá? E expectativas de inflação já seria previsões, né? Previsões do mercado, como é que vai ficar a situação econômica no futuro, como é que vai ficar o preço das commodities, né? E tudo isso aí afeta também o cálculo da inflação. Então, mas no Brasil atualmente nós temos realmente uma característica de inflação de custos, né? De pressões por custos aí. Aí eu trouxe para vocês um gráfico, né, interessante, que é um gráfico representando o IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse indicador aqui ele é muito usado pelo governo para fazer os cálculos de reajustes, etc. Né? Então é interessante a gente conhecer ele um pouquinho. Veja que eu fiz um levantamento aqui de 2014 até 2021, outubro de 2021, né, que foi o último índice. E nós notamos que ele estava no índice de 6,41% em 2014 e subiu para 10,67% em 2015. Mas se vocês olharem aí no Google, né, fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que houve uma crise muito pesada lá em 2015, né? E uma crise causada por outros motivos, né? Inclusive uma crise com fatores mundiais, fatores políticos aqui do Brasil. E a inflação saiu do controle, né? Porque 10,67% ao ano está fora de controle. Aí o que aconteceu? Em 2016 ela voltou para o índice de 6,29. Em 2017 ela caiu para 2,95, o que daí já seria perigoso. Inflação muito baixa é perigoso, mas ficou ainda dentro da meta, vamos assim dizer, né? Aí ela subiu para 3,75, que seria uma inflação boa para o Brasil, né? É o que o Banco Central sempre prevê nessa faixa aí. E 4,31 ainda é uma inflação boa. 4,52 também é uma inflação razoável, né? Ainda dentro do aceitável. Agora, este ano, realmente, a inflação disparou, né? Foi lá para 8,24 até outubro. Talvez até dezembro ela chegue em 10,67. Esperamos que não, né? Porque a inflação, gente, corrói o poder aquisitivo, né? Quer dizer, o salário não aumenta, mas o preço no mercado aumenta. A aposentadoria não aumenta, mas o preço do remédio aumenta. A mensalidade da escola vai aumentar, mas o salário está congelado. Ou seja, inflação, nesse patamar que estamos tendo, é perigosa. O bom mesmo é que a equipe econômica do nosso governo consiga fazer alguma coisa, fazer ela voltar na faixa de 4,5 ali, né? É uma inflação assim mais adequada para a nossa economia, tá ok? Benefícios versus custos em decisões financeiras. Bom, para falar de decisões financeiras, nós temos que entender um pouquinho onde acontecem essas decisões financeiras, né? Na verdade, tudo que nós estamos estudando, né, se não tudo, 99,99%, acontece num ambiente chamado mercado financeiro. O mercado financeiro, pessoal, eu tentei representar assim de forma bem simples, né, para vocês começarem a entender. Ele tem pelo menos 3 elementos ali no mercado financeiro. De um lado, nós temos pessoas, empresas, né, buscando recursos, né? E aí esses recursos são obtidos através de empréstimos e financiamentos. Do outro lado, nós temos pessoas que têm recursos sobrando. Então eles tentam aplicar esses recursos, né? Aí as aplicações elas podem ser de renda fixa e renda variável, que vamos ver daqui a pouquinho. E no meio, unindo esses dois lados aqui do mercado financeiro, nós temos os intermediários, que são os bancos e os corretores, né? Os bancos ali é uma forma genérica de falar, porque na verdade não existem só bancos, né? Se você pegar ali uma explicação mais detalhada no Banco Central, você vai ver que existem bancos, existem caixas econômicas, existem cooperativas de créditos e outras instituições, tá? Então quando a gente fala banco é genérico, a gente está englobando assim esse tipo de instituição. Os corretores, eles já têm mais a ver com a Bolsa de Valores, né? Sendo que uma pessoa quer negociar alguma coisa em Bolsa de Valores, precisa de um corretor.
Então nós temos os intermediários, que na verdade acabam fazendo um link. Como assim? Por quê? Quem procura recurso vai até o banco pedir empréstimo. E a pessoa que tem dinheiro sobrando vai até o banco fazer a aplicação. E o banco une os dois. Ele pega o dinheiro de quem está sobrando e empresta para quem está precisando. E depois quem está precisando devolve para o banco devolve a aplicação para quem fez. Então, na verdade, o banco e os corretores fazem um link entre esses dois lados aí, ok? Tudo isso acontece no ambiente chamado mercado financeiro. Bem, ainda falando sobre decisões financeiras, né, então nós teríamos o seguinte, operações no mercado financeiro. Buscar recursos através de empréstimos e financiamentos. Considerar sempre a taxa efetiva de juros, SET. O que é o SET? Né? Aí eu fui buscar uma explicação lá no Serasa. Né? Tá aí o link para você acessar e se aprofundar no conhecimento. Lá diz o seguinte, o SET significa custo efetivo total. Ele representa todos os juros que são aplicados na negociação. É este o valor que você deve observar ao solicitar empréstimo, por exemplo. Quanto menor estiver o SET, menos juros totais você pagará. Basicamente, pessoal, é o seguinte. Quando você vai pegar um empréstimo ou um financiamento, os juros que eles vão te informar não é o juros efetivo. É chamado juros nominais. Né? Então você pede lá um empréstimo, o gerente diz assim, olha, você vai pagar 4% ao mês. Mas isso é um juro nominal. Quando você aceita, aí realmente é feito um cálculo que vai agregar mais coisas ali na negociação. E aí surge o juro efetivo, ou custo efetivo. Se o nominal é 4%, o SET vai ser muito mais que 4%. Pode ser 4,5%, 4,6%, 4,3%, depende do banco. Então o que o Serasa diz para nós? Quando você estiver negociando, não se preocupe com o juro nominal, se preocupe com o SET. Então sempre você tem que perguntar para o gerente ou perguntar para o vendedor, mas qual é o SET? E você vai tomar a decisão por este número, não pelo nominal. Porque às vezes o nominal de um banco é 4%, do outro banco é 4,2%. Mas quando calcula o SET, do primeiro banco acaba indo para 4,5% e do segundo banco acaba indo para 4,4%. Porque o SET envolve inclusive alguns custos da instituição. Então, o que vai determinar a sua decisão de pegar dinheiro emprestado no banco A, no banco B, no banco C, é o SET, não a taxa nominal, ok? Fiquem atentos aí. E aqui eu trouxe para vocês alguns, né, vamos dizer, alguns contratos aí, né, que envolvem empréstimos e financiamentos. Então, teríamos ali o financiamento de bens, financiamento de máquinas, equipamentos, instalações, veículos e imóveis. E empréstimos em moeda, né, que seria lá empréstimo para capital de giro, para o empréstimo pessoal, crédito rotativo, antecipações, né? Então são modalidades que você vai encontrar aí no mercado, mas lembre-se, para decidir onde fazer o teu empréstimo ou o teu financiamento, você tem que saber qual é o SET da operação, não apenas o juro nominal. Bom, aí vem aquela história, né? Por que fazer empréstimos e financiamentos, né? Porque as pessoas têm muitas necessidades, né, gente? Algumas necessidades não são tão importantes, mas algumas são, né? Nesse caso aqui eu coloquei alguns desenhos assim para ilustrar, né? Então uma pessoa que consiga ali um financiamento, ela poderá trocar o celular, poderá comprar um carro popular ali, né? Poderá ir ao mercado, comprar tudo aquilo que ela sonha, poderá comprar uma casa, financiar uma casa, né? Poderá comprar roupas, poderá viajar, tá? São as necessidades, cada um sabe das suas necessidades, né? E você tem que pensar bem se elas são essenciais ou não. E existem muitas facilidades também hoje no mercado, né? Então, se você quer comprar, é muito fácil. Você pode usar o cartão de crédito, né? Inclusive o cartão é legal porque ele deixa parcelar, né? Você pode fazer empréstimos consignados. Normalmente, o consignado, a gente sempre lembra casalzinho de idoso ali, porque a gente sempre pensa lá em aposentadoria, né? Mas a gente vai ver no correr do curso que não é só para aposentado que existe consignado, né? Existe para outras pessoas também, né? Que ainda não chegaram nessa idade. Você pode usar o cheque especial, né? Que vamos estudar também. O cheque especial é muito bom, né? Você tem que tomar muito cuidado com ele. E daí temos o crédito pessoal, né? Que é a hora que você vai no banco e o gerente libera para você uma linha de crédito, você pega o dinheiro e faz o que quer com o dinheiro, né? E a Caixa Econômica ali lançou agora, recentemente, uma modalidade que você pode emprestar até R$1.000 sem precisar ir na agência, né? Você empresta ali pelo celular mesmo.
tá bom? Então veja, tem muitas facilidades no mercado para você conseguir crédito. Mas lembre-se, tem que pagar, né? E nessa de pagar que é o pepino, né? Porque quais são os perigos de tanta facilidade e tanta vontade de gastar, né? Primeiramente, temos que cuidar dos juros. Os juros no Brasil, historicamente, são altos, sabe? Se você pegar aí um estudo mais aprofundado sobre os juros, sempre foram altos, sabe? Agora, até ano passado, devido à pandemia, porque a economia realmente parou, né? Os juros ficaram baixos, até me surpreendi, né? Juros que eram 10% caíram para 4%. Mas foi só um momento, sabe? Agora já está voltando de novo ao normal, né? Então, um dos perigos é o juro. Outro perigo é aqueles boletinhos ali, um monte de boleto para pagar, e talvez você tenha pensado só na parcela, né? Mas não pensou que no dia de pagar tem que somar um montante e talvez não tenha dinheiro. E também você pode perder o controle de suas contas, além de se afogar em contas e na hora de pagar tem que fazer sorteio. E o pior de tudo é queimar dinheiro, né? Queimar dinheiro é que tá tão fácil comprar que você compra coisas que você não precisa, né? Que você vai ficar ali encostado no canto ali, nunca mais você vai usar. Isso é queimar dinheiro, né, gente? Então, cuidado. E as consequências, né? Bom, se você compra impensadamente, tá arriscado a conhecer essas empresas aí, né? Conhecer o Serasa, né? Que o Serasa é uma empresa que monitora realmente a inadimplência, né? Ela tem lá um registro de CPFs. Se a pessoa estiver inadimplente, ela acaba constando lá no Serasa, né? A Boa Vista é semelhante ao Serasa, tá? Temos o SCPC também, que é semelhante, e temos ali o Protesto, né? O Protesto envolve cartório, tá? Qual é a diferença, né? Lá no final do curso a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, mas o Serasa, o Boa Vista, a CPC, eles registram o CPF da pessoa quando a loja encaminha, né? A loja encaminha lá e fica registrado. Então, se você for comprar em outra loja, não vai conseguir, porque vai constar que você deve. Só que isso aí tem um prazo de 5 anos, né? Então, em 5 anos, esse registro ele deixa de ser público. A dívida não desaparece, mas o registro deixa de ser público, né? Então, seu nome já não vai poder mais ser divulgado ali pelo Serasa, pelo Boa Vista. Já o protesto não, né? O protesto é para a vida toda. Então, mais dia, menos dia, se você precisar, vai ter que ir lá procurar o cartório, procurar a empresa para pagar, tá bom? E cuidado, né, pessoal? Porque muitas dívidas dá aquela sensação ali do desenho, né? Um peso gigantesco que a pessoa fica amarrado, causando inclusive problemas de saúde aí, né? Saúde psicológica e saúde física mesmo. Aí, dentro dessas decisões de investimento, né? Você tem que analisar sempre a relação juros e garantias. Veja bem. Aí eu vou ler ali para nós. Ó. A garantia oferecida na negociação contribui para diminuir a taxa de juros da operação. É interessante, né? Mas é uma verdade. Quando um banco empresta o dinheiro ou financia alguma coisa, sempre tem o risco da pessoa não pagar, né? Sempre tem, é o calote. O que o banco pensa? Bom, se a pessoa me der uma garantia de que ela vai pagar, eu vou cobrar menos juros dela. Mas se ela não me der a garantia, eu cobro um juros maior. Essa que é a filosofia que movimenta aí a política de juros dos bancos, né? Então o financiamento, por exemplo, está ligado a um bem. E esse bem fica lá como garantia. Então, por exemplo, um carro, né? Quando você financia um carro, o banco paga à vista para a concessionária o valor do carro. E para você, o banco parcela e te cobra juros. E lá no documento do carro, consta que o carro está alienado ao banco. Ou seja, esse carro está como garantia. Se você não pagar, o banco pode pegar o carro. Por isso, o juro de financiamento de carro é muito baixo. Está entre os melhores aí do mercado, né? Então, financiar carro tem juro baixo. Porque tem uma garantia. A regra é essa, tá? Agora, quando não tem garantia, o banco cobra um pouco mais. Veja o caso do empréstimos ali, né? A primeira regra que você tem que pensar é a seguinte, ó, empréstimos. Quanto mais fácil, maior a taxa de juros. Também é uma filosofia dos bancos. Quando eles deixam um empréstimo assim muito fácil, eles cobram uma taxa maior. Então, por exemplo, tem empréstimos que você pode contratar pelo aplicativo. Eles têm juros altos. Se você parar para prestar atenção ali, são juros de 6%, de 5%, de 8%, depende do banco. Agora, quando é um empréstimo assim mais difícil de ser conseguido, ele tem juros menores. Por quê? Porque no empréstimo mais difícil, o banco faz mais análises. E o banco procura assim entender melhor se você vai conseguir pagar ou não.
e às vezes exige até garantia para conseguir um juro bom mesmo, tá? Então ali nós temos um exemplo, ó. Quanto mais fácil, maior a taxa de juros. Exemplo, o limite do cheque especial. O cheque especial é um limite extra na sua conta, né? Então se você não tiver dinheiro nenhum na conta, mas tiver um limite de cheque especial, o banco paga o valor que você precisa lá. Só que o juro do cheque especial é altíssimo, porque ele está à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, quando você precisa fazer um outro tipo de empréstimo, que, por exemplo, o consignado, né? O consignado é bem difícil de conseguir e tem a melhor taxa de juros do mercado, por ser difícil. E também tem a situação de você poder oferecer uma garantia, né? Então você pega um empréstimo e oferece um bem em garantia. Também fica baixo juro, tá? Então sempre você tem que pensar nessa situação. Relação juros-garantias. E também relação facilidade, taxa de juros, né? Quanto mais fácil, maior é a taxa de juros. Agora vamos falar um pouco de investimentos financeiros, né? Dentro do mercado financeiro, então você pode buscar recursos através de empréstimos e financiamentos ou pode aplicar recursos, né? Bom, você pode aplicar recursos no mercado de renda fixa. O que é o mercado de renda fixa, né? Ativos de renda fixa são recomendados para todos os perfis de investidores, de conservadores a agressivos. O que muda é o tipo de ativo, o indexador, o risco e o prazo. Afinal, diversificação é a chave para todos, né? Eu achei isso aí lá no site da XPI, né? Que vocês podem acessar e ler mais, entender melhor. Mas a renda fixa, pessoal, ela tem uma característica de ter um rendimento garantido, né? É um rendimento baixo, de pouco risco, né? Então, pouco risco, pouco rendimento. Mas a certeza é que você não perde dinheiro. Você pode ganhar pouco, mas não perde, né? Então seriam exemplos, olha, certificados de depósitos bancários, o CDB, letras de crédito imobiliário, LCI, letras de crédito do agronegócio, LCA, letras de câmbio, né? São exemplos aí que vocês podem depois pesquisar aí no link que eu estou mostrando para entender melhor o que são essas siglas, tá? A renda fixa é a modalidade de investimento mais procurada pelos investidores que procuram segurança e rendimentos estáveis. Rentabilidade que pode superar 100% do CDI. Bom, vocês viram que é uma sopa de letrinhas, né? Então, por isso que a lição de casa para vocês aí é pesquisar um pouco mais sobre essas letrinhas. O CDI é Certificado de Depósito Interbancário, porque os bancos fazem negociação entre eles também. E nessas negociações existem uns juros que eles cobram ali, que eles combinam entre eles, né? Um cobra do outro. Então ele está dizendo o seguinte, que o CDB pagaria 100% do CDI, ou seja, a mesma taxa de juros que está lá na negociação entre os bancos é o que o cliente vai receber, 100% do CDI. Existem alguns que pagam 200% do CDI, outros pagam 300% do CDI, e aí vem o seu interesse, né? Eu estou dando o pontapé inicial, agora o seu interesse de se aprofundar nessa história aí. Como é que é esse negócio aí? Posso ganhar dinheiro com isso? Pode. Mas como eu falei, no mercado de renda fixa não tenha muitas expectativas, né? O rendimento é garantido, mas é baixo, ok? Agora existe a renda variável, né? Se você é uma pessoa corajosa, você pode procurar investimentos em renda variável, ó. Na renda variável são negociados títulos na bolsa de valores. Os investimentos em renda variável não possuem garantia de rendimento. O investidor pode perder todo o valor investido. São exemplos: ações, contratos de opções, derivativos ou BMF, fundos imobiliários, etc. Então a gente poderia comparar assim, ó. Enquanto a renda fixa é tipo um lago, sabe, um lago bem calmo ali, a renda variável é que nem o mar, é que nem o oceano, cheio de ondas, cheio de perigos, né? Então aí se aplica um ditado, né? Você pode dormir pobre e acordar rico, pode dormir rico e acordar pobre. Não existe garantia. E você precisaria, nesse caso, de um corretor, né? Você não pode fazer as negociações em renda variável direto, precisa de um corretor, tá bom? São exemplos ali, as ações, né, bem conhecidas, né? Contratos de opções, que é um contrato assim que, como o nome diz, ao final de um prazo ele te dá a opção de comprar ou não alguma coisa. São os derivativos ou bolsa mercantil de futuros, né? Ou seja, está atrelado a alguma coisa, né? O derivativo ele está atrelado a alguma coisa. Normalmente é uma commodity. Um exemplo de commodity é a soja, né? Então, você pode comprar hoje um contrato de soja para vender daqui a um ano.
E aí você pode analisar o seguinte: eu compro a soja com o preço de hoje e vendo esta soja com o preço daqui a um ano. Mas não é que você vai comprar a soja, é uma coisa bem interessante, né? Você vai comprar um direito. E esse direito é comercializável, né? Então você pode ir repassando esse direito, tá? São coisas do mercado aí, né? Que realmente vale a pena você procurar se entender melhor, né? Você tem direito a um contrato que está vinculado ao preço da soja. Mas não quer dizer que você vai ter que guardar soja na sua casa, né? Não é isso. Você também pode comprar um contrato vinculado ao preço do boi. Você pode comprar um contrato vinculado ao preço do petróleo. E aí você ganha ou perde, né? Se o preço subir, você ganha. Se o preço cair, você perde. E aí você tem que procurar os mecanismos de proteção para não perder, né? Aí já é um outro contrato, que chama hedge. Ou seja, é bem interessante, bem desafiador mesmo, tá? Mas vocês aí que estão começando a vida financeira, vale a pena estudar mais a fundo sobre isso aí, tá ok? Comparativo risco-retorno, né? Os investimentos de maior risco têm potencial para gerar um maior ganho. Mercado de renda variável, maior risco, maiores ganhos. Mercado de renda fixa, menores riscos, menores ganhos, tá? Então é uma regra aí do mercado, né? Normalmente, onde tem mais risco, tem mais ganho. Mas onde tem mais risco também, você pode perder tudo, né? Então aí que vem o perfil do investidor, né? Existe o investidor arrojado, moderado, aí você tem que se conhecer, né? Você tem que fazer um autoestudo. Inclusive existem questionários na internet, né, para investidores, que vocês podem preencher para saber o seu perfil de investimento. Aí eles dão até uma sugestãozinha ali, ó, invista em tal coisa, né? Eu acho que para começar é válido, viu? É bem legal. Para quem não sabe nada, começar a entender isso aí é muito legal. Bom, fundos de investimento, né? São conjuntos de papéis chamados de carteira de investimento, que formam um mix que procuram maximizar o retorno e minimizar o risco. Ou seja, você não precisaria comprar só títulos do mercado de renda variável. Você pode comprar um pouco de cada. Entendeu? Então, se você perder de um lado, você segura do outro. Você ganha pouco de um lado, pode ganhar muito do outro. Isso aí se chama o quê? Fundos de investimento, né? Então você teria que procurar aí um banco. O banco sempre tem vários fundos de investimento e você procuraria o que melhor te interessa ali. O mais conservador, o mais arrojado, maior ganho, menor ganho, né? Então aí você pelo menos não zera, né? Porque como ele é um mix, se um papel cai, o outro segura, entendeu? Então é uma chance aí de não perder tudo. Procure se informar melhor. Custos de oportunidade, né? Bom, o custo de oportunidade, pessoal, está relacionado com decisões, né? Na verdade, a vida é cheia de decisões. Né? Agora mesmo, para você assistir esse curso, você tomou uma decisão, né? Uma decisão muito sábia, por sinal. Mas eu fiz aqui um esqueminha para a gente entender mais ou menos o que é o custo de oportunidade, olha. Então, partindo da seguinte ideia, você quer viajar e quer viajar de avião. Essa é a sua vontade agora, né? Você acordou com essa vontade. Aí o que acontece? Primeiramente, você vai ter que decidir qual agência eu vou usar para viagem, né? Você pode ir por conta própria, mas vamos supor que aqui você quer uma agência de viagem. Então você tem várias possibilidades, né? Aqui você poderia optar entre a agência de viagem 1 ou a agência de viagem 2. E depois que você optar pela agência, você vai ter que optar se vai viajar à vista ou a prazo. Então veja, cheio de decisões ali, né? E depois que você escolheu se vai à vista ou a prazo, aí ainda antes de fechar o contrato, você pode pensar, mas será que eu deveria gastar esse dinheiro viajando ou deveria quitar dívidas? Ou, será que ao invés de quitar dívidas e viajar, eu deveria investir esse dinheiro? E se eu for investir, será que eu vou investir em renda fixa ou em renda variável? Veja, isso aqui é um exemplo. Onde é que entra o custo de oportunidade? A ideia é o seguinte, sempre que você opta por uma opção, você abre mão de outra. Então sempre você está perdendo alguma coisa. Então não existe a perda zero, sempre existe uma perda. A decisão correta é aquela onde você perde o mínimo possível. Então se quitar dívidas, por exemplo, vai gerar para você uma economia de R$1.000, você tem que analisar se o investimento que você vai fazer vai render mais que R$1.000. Entendeu? Então você pega lá 30 mil da viagem. Ao invés de viajar, você quita uma dívida. A economia que você vai ter ali com os juros daquela dívida é R$1.000. Então esse é o ganho do 30 mil, certo? E o investimento de 30 mil vai render R$1.000 para você? Aí você pode pensar, bom,
mas a viagem para mim vai ser muito satisfatória. Então tá, então escolha viajar. Mas na hora que você escolher viajar, você está abrindo mão de ganhar R$1.000. E assim por diante, gente. Então o custo de oportunidade é isso. É quanto você está deixando de ganhar por ter escolhido algum caminho. E sempre existe uma perda. Então escolha sempre onde a perda for menor. Tá? Seria assim um ponto de partida para você começar a pensar em custo de oportunidade. Escolha a opção na qual você perde menos. Ok? Terminamos o primeiro módulo, espero que vocês tenham gostado, né? Agora, vocês precisam clicar no link que está aqui aparecendo, né? Para serem direcionados a um formulário onde existirão perguntas para vocês responderem lá, clicando, né? Aquelas perguntas de múltipla escolha. Mas não deixem de responder aos questionários, porque são eles que indicam que vocês estão cumprindo a carga horária do curso e é através deles que nós vamos poder emitir os certificados para vocês, tá bom? Então um abraço, nos vemos no módulo 2, tá ok? Até lá!